Olá, muito boa noite. Estamos na terça-feira, 12 de janeiro. Já estava com saudades, né? Tive um pequeno incidente, fiquei afastado. O Caio Alex comandou muito bem aqui o SBT Cidade. Vamos até encontrar com o SBT Brasil, então, com as notícias mais importantes de todo o estado. Na tela, os destaques. Vamos lá. Tragédia na região serrana do Rio completa 10 anos, mas chuvas continuam provocando mortes pelo estado. Em Teresópolis, um homem morreu soterrado. E em Duque de Caxias, chuva forte faz casa desabar. E ainda, homem fica ferido durante troca de tiros entre bandidos e policiais militares na Baixada. Em represália, bandidos incendiaram um ônibus. A notícia é agora no seu SBT Cidade. Então faz o seguinte, vem com a gente. Muito bem, começamos com essa informação falando de quê? De violência no Rio de Janeiro, né? Não é novidade nenhuma. Troca de tiros entre bandidos e policiais militares deixa um homem ferido em Belfor Roxo. Olha, um ônibus foi incendiado em represália à ação dos policiais. A reportagem é do Jackson Silva. Rodou. A boca dele abriu. Deixa ela ver, Sabino. Sabino. Parentes e amigos tentaram socorrer o homem baleado. Ele ainda não foi identificado, mas teria sido atingido por uma bala perdida durante uma operação da Polícia Militar no Parque Floresta, em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. A operação aconteceu nesta segunda-feira com homens do Comando de Operações Especiais. A ação teve como objetivo iniciar uma ocupação para colocar a primeira companhia destacada no local. Durante a operação, houve troca de tiros. Em represália à ação dos policiais, um ônibus foi incendiado. 6 pessoas foram presas. Os PMs apreenderam 7 fuzis, 5 pistolas e 2 revólveres. É essa rotina de quem mora na Baixada, de quem mora na região metropolitana, de quem mora na capital. Eu vou buscar refúgio aonde? No interior do estado. Meu amigo esquece. Resende teve confronto agora recentemente numa comunidade. Cabo Frio teve confronto agora recentemente numa comunidade. Linhas de ônibus tiveram que ser desviadas lá na região do Manuel Correia. Meu amigo, porque não tem mais paz em lugar nenhum. A bandidagem está encontrando facilidade, né, para poder dominar regiões do estado que antes eram tranquilas. Então, a bandidagem vai entrando, meu amigo. E depois que domina, não tem como mais recuar. Aí vira esse inferno aí. É tiroteio, é a população no meio, é um ônibus queimado, é comércio fechado. E a bandidagem continua imperando. Olha, em mais um desdobramento da Operação Lava Jato, a Polícia Federal cumpriu hoje 11 mandados de busca e apreensão em vários endereços pelo país. No Rio de Janeiro, os agentes estiveram na capital e também na cidade de Angra dos Reis. A operação mira acusados de propina e lavagem de dinheiro na Transpetro. Obras de arte, carros de luxo e até um helicóptero foram apreendidos. Veja só. Um dos alvos dos agentes foi a cobertura desse prédio no Leme, zona sul do Rio. O dono do imóvel é Márcio Lobão, filho do ex-ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. Um caminhão da Polícia Federal foi usado para o transporte das obras de arte apreendidas, que, segundo as investigações, foram compradas com dinheiro em espécie de propina paga na Petrobras e na Transpetro. Segundo o Ministério Público Federal, as obras fazem parte de um esquema de lavagem de dinheiro. De acordo com os investigadores, notas fiscais e recibos foram emitidos à Receita Federal com valores subfaturados, bem abaixo do preço de mercado. A diferença do valor pago e o declarado ultrapassa os 500%. A 13ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná, determinou a apreensão de mais de 100 obras de arte. Os investigadores também apuram a suspeita de lavagem de dinheiro na compra de imóveis. Um dos alvos é um apartamento de luxo em São Luís do Maranhão, que foi comprado em 2009 por R$1 milhão em espécie, dinheiro da propina, e foi vendido 2 anos depois por R$3 milhões. O apartamento seria de outro filho do ex-ministro, Edson Lobão Filho, que é ex-senador. O Ministério Público Federal apura fraudes em licitações entre os anos de 2008 e 2014, por meio de pagamento de propina a executivos da Petrobras e da Transpetro, e teriam desviado R$12 milhões.
Os agentes cumpriram 11 mandados de busca e apreensão. 3 no Rio de Janeiro, 2 em São Paulo, 2 em Brasília, 2 em São Luís do Maranhão e 1 em Angra dos Reis. São aqueles padrões. Em Angra dos Reis, então, tem aqueles casarões, aquelas mansões, Ilha Grande por ali também, muita gente da grana. A gente fica se perguntando, né? Será quando que eu, trabalhador honesto, vou chegar a ter uma casa dessas? Nunca, porque nesse país só cresce isso aí, ó. Os ladrões, aquela galera que come o nosso dinheiro, aquele dinheiro que a gente deixa nos nossos impostos suados, né? Suados. E aí acontece isso aí que você está vendo. Olha, motoristas são surpreendidos por bandidos na linha vermelha. Na manhã de hoje aí, motoristas que estavam na saída da linha vermelha, com acesso aí para a linha amarela, sentido Barra da Tijuca, foram surpreendidos por criminosos que faziam um arrastão na via. Olha só essa imagem aí, um bandido armado tira uma família do carro, aponta a arma, mas deixa eles irem depois. Que desespero, gente. A mãe estava com um bebê no colo e saiu andando sem olhar para trás, né? Assustados, assustador é que tudo isso aí tenha ocorrido em plena luz do dia. O cidadão carioca tentando trabalhar, o fluminense tentando passar pela linha vermelha. A assessoria da Polícia Militar informou que policiais militares do batalhão de Vias Expressas se deslocaram até o local da ação, mas os criminosos conseguiram fugir com o veículo das vítimas. A Polícia Civil informou que a 21DP, lá de Bom Sucesso, deu início aí às investigações para identificar e localizar esses criminosos. Não achar nunca, meu amigo. Isso aí, esses caras são ratos. Eles sabem o que fazem e onde fazem, né? É isso aí. Vamos para cá, nossa primeira parada em qual município? Três Rios, hein? Três Rios, cidade linda, infelizmente castigada aí pelas chuvas. Tivemos morte de uma criança no último domingo aí. Olha, que tristeza. Voltamos já já. Tá certo, então, seguimos com outras notícias de todo o estado. E olha, há 10 anos, o Brasil testemunhava um dos maiores desastres naturais da história do país. Um forte temporal provocou uma tragédia que matou 918 pessoas e desalojou mais de 30 mil moradores em 7 cidades da região serrana do Rio de Janeiro. 99 corpos nunca foram encontrados, isso oficialmente. Hoje, os sobreviventes vivem com medo e cobram providências das autoridades. Vamos ver então. Muitas dessas crianças não se lembram da tragédia que os pais não conseguem esquecer. Rosane conta que os 3 filhos escaparam por pouco. A gente tirou eles do quartinho deles, colocou no nosso, colocamos um colchãozinho no chão e dormiu no nosso quarto. Assim que a gente tirou, a barreira desceu encostando no quarto deles. Foi Deus que salvou meus filhos. Sujo de lama, Flávio protesta para a catástrofe não cair no esquecimento e, novamente, revive a dor da perda de mais de 20 parentes. Foi uma tragédia difícil. Olha, eu acho que até hoje a gente não consegue dormir. Apesar da gente ter um teto, mas quando chove, a gente não dorme. Eu não durmo, ela não dorme. Em 11 de janeiro de 2011, um forte temporal provocou deslizamentos de terra em pelo menos 7 cidades da região serrana do Rio de Janeiro. Pelo menos 918 pessoas morreram. Outras 99 nunca foram encontradas. De acordo com o Ministério Público Estadual, o processo de buscas só será finalizado quando não houver mais meios para a localização ou identificação das vítimas. 30 mil pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas. Muitas delas hoje moram neste conjunto habitacional em Teresópolis, construído para abrigar parte dos sobreviventes. Uma década depois, nenhum morador recebeu a escritura do imóvel e cerca de 1.800 famílias ainda aguardam moradia. A gente pede isso do governo também, que ele volte a olhar para a gente com outros olhos. Não aqueles que estão aqui dentro, mas aqueles que estão necessitando da sua própria casa. O governo do Rio de Janeiro diz que gastou mais de R$1 bilhão na recuperação da região. Mas a situação de abandono ainda pode ser vista por toda parte. Nós estamos no bairro da Posse, um dos mais devastados de Teresópolis. Aqui, em 2011, o nível do rio subiu muito e tomou conta de tudo. Nesse local funcionava uma espécie de centro comercial. Tinha um hotel, barzinhos e até uma igreja.
E ali naquele prédio funcionava embaixo uma padaria e do outro lado uma loja de material de construção. O primeiro andar foi soterrado e ainda hoje está daquele jeito. O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, está na região serrana desde o fim de semana, para onde transferiu o gabinete por 3 dias. Ele tem visitado obras de recuperação e anunciou investimentos de 500 milhões de reais. Eu tenho a visão que o estado inteiro não está preparado para grandes chuvas. Hoje o que nós estamos preparados é para quê? Para ajudar rapidamente a população que sofreu. Mas isso não é o suficiente. Ao longo da história fez-se vista grossa para quem construía em área irregular. Então, assim, depois chegar e jogar toda a culpa é fácil. Não vamos andar com a muleta de 2011, mas a gente vai tentar sobreviver. Mas a lembrança ainda é presente, cada ano é presente. Olha, eu sou testemunha dessa tragédia, eu passei a noite na varanda de casa junto com meus familiares. Na minha casa, graças a Deus, não aconteceu nada, mas foi uma noite de pavor, de terror, uma chuva intensa que começou 9h30 da noite do dia 11 e só terminou às 6 da manhã do dia 12, né? Foram mais de 8 horas de chuva direto, com muitos trovões, muitos raios, e a gente ouvia muitos barulhos de pessoas pedindo por ajuda, encostas desabando, deslizando, barulhos de coisas caindo. Foi uma noite pavorosa, né? Muitas pessoas falam que a tragédia foi dia 11, na verdade, ela foi de fato na madrugada do dia 12. Estamos aí há 10 anos e o que mudou para muitas pessoas, para muitas cidades? Nada. A gente continua enterrando pessoas, perdendo pessoas para esse tipo de tragédia, né? A catástrofe climática ninguém podia prever. Claro que não, a gente sabe que pode acontecer, uma chuva intensa, né? Mas qualquer chuva que acontece no nosso estado tem barranco caindo porque ninguém faz nenhuma encosta, não constrói nenhum muro de contenção nas encostas. E após anos dessa maior catástrofe climática, como eu já disse aqui, a semana começou agora com mais uma morte na Serra. Em Teresópolis, um deslizamento de terra matou um homem no distrito de Três Córregos. Ele vivia num barraco, né, numa situação muito complicada, um barraco improvisado, próximo ao encosta, que acabou cedendo. Esse incidente aconteceu no mesmo dia em que o governador, em exercício, visitou a cidade, né, prometendo lá recursos para obras de contenção e desassoreamento dos rios. As promessas são sempre as mesmas, né? A data é marcante, todo mundo quer posar para a foto. Eu quero ver daqui a 1 ano, 2 anos, se realmente vai ter obra, se vai ter investimento, porque blá, 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 a gente já está cansado de ver. E olha, uma casa desabou por falar nesse assunto. Nessa madrugada, em Duque de Caxias, a proprietária do imóvel informou que o segundo andar estava em construção. Veja só. Tudo foi parar no chão. O segundo andar da casa, que estava em construção, desabou antes das 4 horas da manhã. Por sorte, as moradoras já estavam acordadas. Daniele disse que a mãe saiu de casa quando começaram a cair pedaços de tijolos. Quando ela veio aqui para fora, juntamente com a minha tia, para poder ver o que é que estava caindo, e ela viu uma coluna cedendo, e eu estava dentro da casa ainda, que eu fui trocar de roupa, foi quando deu o terceiro estalo e ela começou a desmoronar. Foi quando eu consegui correr lá para os fundos, para os fundos do quintal. Esse vizinho acordou com barulho. Na hora, pensou que fosse a explosão de um transformador. Depois, quando eu abri a porta da minha casa, que eu vi aquela poeirada, né? Poeirada imensa. E só deu tempo mesmo de a gente saber se estava todo mundo vivo. Ninguém ficou ferido. O imóvel fica na rua Senador José Cairala, no bairro Vila São Luís, em Duque de Caxias. Agentes da Defesa Civil do município estiveram no local para avaliar a estrutura e dar assistência aos moradores. Chuva intensa, né? A obra ali, a gente não sabe que tipo de qualidade técnica essa obra tinha, mas a chuva colaborou para que essa casa desabasse. A gente precisa muito de políticas de habitação, que a gente tenha pessoas morando em áreas seguras, né? A gente não tem isso. A gente não tem no nosso estado, em lugar nenhum dessas cidades. Mas fazem o básico. E aí, todos os anos, a gente colhe esses problemas, né? Dessa vez não morreu ninguém, mas poderia ter terminado numa tragédia isso aí, essa casa desabando por causa da chuva. Nossa segunda parada vai ser em qual município? Vamos ver? Nova Friburgo, região serrana. Alô, minha terra natal. Voltamos daqui a pouquinho.
Agora, aquela boa notícia para quem tem que usar fraldas, então preste atenção. As fraldas Bem-Estar possuem tecnologia japonesa que proporciona uma qualidade superior. As fraldas Bem-Estar possuem núcleo duplo de absorção exatamente onde recebe mais xixi. Só a Bem-Estar tem fechamento ajustável com elástico curvilíneo. Você abre e fecha a fralda quantas vezes quiser, sem rasgar, permitindo um melhor ajuste, evitando atrito nas pernas e vazamento. Com a fralda ajustada no corpo, fica mais discreto para ninguém perceber que você está usando fralda. E olha, para complementar a linha Bem-Estar, tem a toalha Bem-Estar, que possui agentes bactericidas que eliminam 99,9% das bactérias, além de aloe vera. A toalha Bem-Estar proporciona limpeza sem abrir mão dos cuidados com a sua pele. E atenção para essa super oferta, hein? Fralda para os adultos Bem-Estar, econômica, pacotão de R$ 36,90 por R$ 32,90, só R$ 32,90. Você encontra essa super oferta na região sul fluminense, em todas as drogarias Droga Tour. Quem está na região dos lagos, em todas as drogarias Líder Farma. E na região serrana, na Medical Farma. Fraldas para os adultos Bem-Estar. Sinta-se bem com Bem-Estar. Tá certo, a gente retorna do intervalo porque tem mais assuntos para dividir com você. Novidade no caso das crianças desaparecidas em Belfor Roxo, na Baixada. Um homem é acusado por moradores da comunidade de estar envolvido no caso. Ele foi espancado e levado para a delegacia de homicídios da Baixada. Veja só esse caso. Desde a madrugada, os familiares das 3 crianças que estão desaparecidas em Belfor Roxo estão na porta da delegacia aqui na Baixada Fluminense. Na madrugada, foi trazido aqui para 54 DP de Belfor Roxo um homem identificado como Leandro. Ele foi espancado por pessoas dentro da comunidade. Isso porque havia suspeita de que ele teria participado do desaparecimento das crianças. Ele teria confessado o crime, mas na delegacia negou que teria envolvimento com o caso. Ele falou que ia tirar o coração, o fígado para fazer magia negra, que ele ia ficar rico. Então a coisa está complicada. Vamos aguardar para ver a verdade dos fatos, né? Isso aí tem que ser averiguado e tem que achar essas crianças. Eles têm que aparecer. Assim que o suspeito foi trazido para a delegacia de Belfor Roxo, 54 DP, também foi entregue um telefone celular que tinham imagens de cena de abuso sexual infantil. Nelas aparecem ele, a mulher que seria a companheira dele que fugiu e outras crianças, que não são essas que estão desaparecidas. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense está investigando o caso e afirmou que não há, nesse exato momento, como afirmar que esse homem teria participado do sumiço dos 3 meninos. Até agora nada, só mandou a gente ir para casa. Não, ir para casa não, nós vamos ficar aqui. A gente vai ficar aqui, a gente está desde ontem aqui, a gente vai ficar aqui até pegar uma resposta. A gente quer justiça, a gente precisa disso. Lucas Mateus, de 8 anos, Alexandre da Silva, de 10 e Fernando Henrique, de 11, saíram de casa na manhã do dia 27 de dezembro do ano passado para jogar futebol. Eles foram vistos pela última vez em uma feira no bairro de Areia Branca. Desde então, eles estão desaparecidos. A gente está sofrendo muito, são 16 dias de sofrimento, de tristeza, a gente está rodando tudo. A gente quer saber das crianças, eles têm que aparecer. Vivo ou morto, essas crianças têm que aparecer. De repente as crianças ainda estão vivas, presas em algum lugar. Gente, tem que agir, vamos que vamos, cadê o delegado? Vamos caçar, que é justiça, cadê as crianças? Então quer dizer que a polícia confirmou que ele não tem nada a ver com o caso das crianças, mas assediava a enteada, né? Continua sendo vagabundo da mesma forma, né? Que tristeza, que situação. Quantas crianças e adolescentes são abusados sexualmente em suas casas, né? Porque o abuso sexual, gente, ele acontece dentro do núcleo familiar, na maioria das vezes. E que a gente tenha respostas concretas para sobre o destino dessas crianças, né? Porque a família não aguenta mais. Imagina também pensar como é que elas estão, se estão se alimentando, se não, se estão sofrendo, se não estão. Difícil essa história. Agora a gente vem para outras notícias pelo estado, então vamos ao nosso giro. O corpo de uma mulher foi encontrado com marcas de tiros no bairro Chácara das Rosas, em Guaba Grande. Ela foi identificada como Fabiana Menes, de 42 anos. Segundo a polícia, a vítima foi sequestrada por bandidos que, armados, invadiram a casa dela. Fabiana estava na companhia do marido, que nada sofreu. A polícia acredita que o crime tenha sido motivado por vingança. Em Campos dos Goitacazes, um homem foi morto a tiros na praia do Farol de Santo Tomé.
Segundo a polícia, a vítima estava no carona de uma moto quando foi atingida pelos disparos. O condutor do veículo não se feriu. A suspeita é que o assassinato tenha sido uma execução. Em Nova Friburgo, uma menina de 4 anos foi encontrada sozinha, trancada dentro de um carro estacionado no centro da cidade. Os bombeiros precisaram quebrar o vidro traseiro para retirar a criança do carro, que foi levada para uma UPA, onde passou por uma avaliação e foi liberada. O pai da menina, que já está aos cuidados da mãe, vai responder por abandono de incapaz. Ainda em Nova Friburgo, a concessionária responsável pelo serviço de água e esgoto da cidade reduziu o abastecimento na manhã de hoje em 22 bairros do município. O motivo foi a instalação de um gerador de energia elétrica na unidade. Representantes do Instituto Nacional de Pesquisas, SISMAR, se reuniram com o prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, para apresentar um projeto de construção de um oceanário na cidade. O objetivo é criar centros de pesquisas e conservação biológica, além de um museu marinho e do pescador. E também Cabo Frio passou a valer o decreto municipal que exige testes negativos de Covid-19 para turistas que chegarem em ônibus de turismo ou que tenham reservas em hotéis e pousadas. Um ônibus chegou a ser barrado nesta segunda-feira por não cumprir com a medida e teve que retornar para o município de origem. Em Volta Redonda, o motorista de um caminhão morreu após bater com um veículo na traseira de uma carreta. O acidente aconteceu na madrugada de hoje, na altura do bairro Roma. A pista chegou a ficar interditada parcialmente. O congestionamento chegou a 6 quilômetros de distância. Giro de notícias, a gente vai embora, hoje não dá tempo para o giro de abraços. Fiquem com Deus, muito obrigado pelo carinho, pela audiência de sempre, voltamos amanhã. Até lá!